A nova estrutura fiscal do Haddad visa ampliar os gastos do governo. Apesar da equipe econômica alegar que serão transparentes com os gastos, isso não impedirá as consequências negativas na economia. Em sua visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turgunia. Fernando Haddad disse no dia 9 de março que uma nova proposta de estrutura fiscal terá o intuito de substituir o teto de gastos. O ministro da Fazenda comentou ainda que o texto está sendo finalizado. Na proposta, Haddad quer usar o PIB per capita como referência para a despesa do governo. O objetivo é permitir que os gastos cresçam acima da inflação no ano anterior, já que o atual teto visa impedir exatamente isso. Apesar disso, o governo tem planos de mostrar que executará os gastos com um certo equilíbrio, via um relatório de avaliação de receitas e despesas que será apresentado bimestralmente. De toda forma, é difícil confiar num governo com histórico como o do PT, corrupção, gastança generalizada e que foi responsável pela pior recessão que o país já enfrentou. O teto de gastos, implementado no Brasil em 2016, é essencial para o governo manter a inflação sob controle, além de impedir novas dívidas e reduzir o déficit fiscal. Ele é positivo ao impedir que políticos gastadores criem novas despesas indiscriminadamente para fomentar o crescimento artificial, algo que o atual presidente adoraria fazer. Além disso, o teto é necessário para melhorar a credibilidade governamental, importante para atrair investimentos ao país. Com ele, os investidores têm incentivos de investir num país onde o governo preza pela responsabilidade fiscal, já que o teto traz segurança fiscal. Claro que a narrativa contra o teto de gastos da esquerda visa criar falsos espantalhos, salientando que isso dificulta as áreas essenciais como saúde, educação e segurança. Para os defensores do keynesianismo, o teto de gastos é ruim porque limita a capacidade do governo investir em infraestrutura e estimular o crescimento econômico. Mas o governo brasileiro consegue facilmente retirar despesas desnecessárias e gastos inúteis de outras áreas sem precisar acabar com o teto. Encerrar os subsídios para empresas estatais deficitárias, extinguir o fundo eleitoral e partidário, além de exterminar com mordomias e privilégios para a elite, são alguns exemplos de cortes de gastos possíveis. Além disso, existem muitos ministérios e instituições governamentais que, na prática, são apenas cabides de emprego, mas que exigem enormes gastos inúteis para sua manutenção. Em fevereiro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, comentou num evento que um texto radical de novo arcabouço fiscal não terá sucesso na Câmara dos Deputados. Lira confessou que Haddad já teve uma reunião com todas as lideranças da Câmara na discussão da PEC de transição, e houve um acordo para que a proposta de estrutura fiscal fosse moderada. Somente um texto razoável aos olhos dos deputados poderia angariar sólido apoio da base na mudança constitucional. Isso nos traz segurança por significar que o governo Lula não está tão forte no Congresso e, felizmente, não poderá efetuar todas as loucuras que ele gostaria de fazer. Os deputados, com certeza, não querem comprometer suas carreiras políticas devido a um eventual desastre econômico, como aconteceu no passado durante o governo Dilma. É importante para o sucesso da economia brasileira que o presidente da Câmara mantenha essa postura de evitar mudanças bruscas e se dobrar a qualquer desejo do novo governo. Apesar de Lula estar buscando brechas para expandir os gastos governamentais com desculpas de que é necessário promover o crescimento econômico, sabemos dos fracassos dessas políticas. Todo gasto governamental, mesmo baseado em ótimas intenções, ainda é prejudicial. Os economistas da escola austríaca já deixaram claro em suas análises que os gastos públicos tendem a levar a uma alocação ineficiente de recursos. Isso porque os políticos nunca têm os mesmos incentivos e informações que os empreendedores têm para usar seus recursos. Afinal, a competição no mercado é o melhor mecanismo que existe para a correta alocação de recursos. E todas essas intervenções governamentais são permeadas de corrupção e erros. E não podemos esquecer que o processo de criação de riqueza real não é fruto da expansão de crédito pelo Banco Central, mas sim do trabalho e da poupança da sociedade. Outro problema pouco falado acerca do fato do governo ficar criando empreendimentos estatais e aumentando os gastos públicos é que isso desencoraja o investimento privado. Essas políticas de investimento público, na verdade, aumentam a incerteza dos investidores. Isso porque elas levam a distorções da alocação de recursos no setor privado quando, por exemplo, o governo abaixa os juros artificialmente.
Para que o país realmente se desenvolva economicamente de forma natural, é necessário apenas a liberdade econômica. Isso requer a proteção do direito de propriedade privada e segurança jurídica para os investidores, algo que o novo governo tem ameaçado constantemente. Portanto, a simples ausência de regulamentação, burocracia e políticas restritivas já permitem que as empresas consigam crescer. Isso cria um ambiente que atrai investimentos de empresários internacionais e brasileiros. A consequência é um aumento de bens, serviços e empregos, e um enriquecimento geral que permite a verdadeira ascensão social, sem as políticas paternalistas que visam criar indivíduos dependentes do Estado. Se quiserem entender a importância da liberdade econômica e como ela permitiu que a pequena ilha de Hong Kong se tornasse extremamente próspera em poucas décadas, recomendo o vídeo A Economia de Hong Kong, o rápido enriquecimento, que está disponível aqui no Visão Libertária. Por fim, nós libertários sempre devemos nos opor a qualquer política centralizada ou que implique em aumento de gastos públicos. Nenhuma concessão deve ser feita ao governo, pois ele sempre tende a abusar do seu poder. E podemos tomar como exemplo os Estados Unidos, que começou como um governo pequeno. Através da centralização, os políticos conseguem manipular a economia. Isso sempre gera futuras crises, já que o crescimento foi impulsionado artificialmente, distorcendo o mercado. Além disso, todo investimento do governo usa de dinheiro confiscado pelos impostos, o que é roubo e viola o direito de propriedade. Ou então, é baseado em dívidas. Enfim, não há motivos para os políticos quererem ditar quais setores precisam de investimento e o que deve ser feito. Toda intervenção leva a outras intervenções futuras, apenas agigantando o Estado. A informação, na verdade, está sempre dispersa na sociedade, e isso impede que um indivíduo ou um grupo de indivíduos consigam planejar toda uma economia de forma eficaz. Portanto, apenas os empreendedores, cada um no seu setor, estudando o seu mercado, terão acesso às melhores informações para destinar melhor os seus recursos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!